alunos do primeiro ano, seguinte, aula 4, alguns exercíciozinhos aí pra gente revisar a matéria toda aí, beleza, gente? Então vamos lá, ó. Moçadinha do primeiro ano. Então a gente falou sobre todo o processo aqui de formação militar, tanto em Atenas como em Esparta, beleza? Aí, logicamente que eu bolei aqui uns exercíciozinhos só pra gente ter as noções, tá? E diferenciação e ficar mais fácil para vocês estudarem aí pro testezinho de vocês, beleza? Então é o seguinte, gente, ó, vamos começar aqui pelo 1 mesmo, tá? Para dar uma revisada. Exercício 1. Então o que acontece, gente? Eu posso colocar lá na ideia para vocês de um exercício, pegar lá um fragmento de texto, lá uma citação, falando de todo o processo de educação em Esparta, tá? Então eu posso colocar lá toda a rigidez, tudo, o cara simplesmente falando lá do processo da influência do Estado na educação, logicamente o quê? Espartana, e daí, logicamente, eu vou lá e pum! Analise as questões pegando as características da educação espartana. Então vocês têm que ter o quê? A ideia sempre da caracterização. Aí isso vai servir aqui para o exercício 1, o 2 e o 3 que a gente vai ver ali, beleza? Então é o seguinte, gente, pegou a educação espartana. Então, vamos lá, ó. Não esqueçam, primeiro negócio aqui, gente, os espartanos são descendentes dos dóricos, ou dórios, que invadiram, logicamente, o quê? Lá os Balcãs. Então, um povo guerreiro, conhecedor do ferro, detonaram simplesmente o quê? A civilização cretense e assim por diante, blá, 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 blá. Agora, não esqueçam, a ideia é regras rígidas, gente. Então, sempre que vocês pensarem aqui, ó, por ser uma sociedade coletivista, militarista, tudo que é isso que vocês pensarem, vai ter que existir a ideia, o quê? De regra, gente. Então, basicamente, esses caras são condicionados desde pequenininho, o quê? A seguir pesadas regras, tá? Aí já vai aqui, ó, soma uma coisinha na outra, ó. Regra mais disciplina. Então você vai alcançar o objetivo final se você for o quê? Disciplinado. Você segue o que for instituído, segue a fio e, logicamente, o quê? Simplesmente você vai se tornar aquilo que o Estado deseja. No caso deles aqui, um soldado perfeito, beleza? E daí, gente? Desde que eram pequenininhos, passavam lá, logicamente, por todo o treinamento. E daí, gente? A ideia do treinamento, muito sofrimento. Então, dor, sofrimento, agonia. Dentro da mentalidade espartana, e isso ia fazer o quê? Eles crescerem. Então, logicamente, vai lá o quê? Pega um menininho de 8 anos, simplesmente lá põe para brigar, lutar com um de 15. Logicamente que o cara vai levar muita pancada. Então ele vai ficar o quê? Com aquela ideia daquela raiva, daquele ódio. E logicamente aquilo vai o quê? Entrar nele e vai permanecer nele e, ele vai crescer com isso. A ideia deles aqui, tá? Então o que acontece? Muitas provações. Então o que acontece? Eles são testados diariamente, gente. Com a ideia, logicamente, o quê? Sempre de perda, sempre de sofrimento. Ou seja, essa maneira que vai dizer o quê? Se desenvolvendo um soldado espartano. Beleza? Então o que acontece? Aí vocês podem colocar assim, ó. Objetivo principal. Homens brutos. Homens preparados para ir para a guerra. Tá? Então tudo que eles vão fazer lá, logicamente, o quê? Ó, existe em sentido o quê? Da guerra. Preparação militar. Então, vai pegar um exemplo aqui. Os espartanos estão lutando contra os persas. Tá? Aí simplesmente lá um grupo é capturado. E foram torturados, eles vão resistir à tortura. Tá? Porque agora eles são o quê? Homens brutos que sofreram desde o tempo que eram crianças, beleza? Então é uma ideia assim, nossa, cara, mas que maluco isso aí. Não, maluco não, gente. Até um pouco tempo atrás, e ainda, lógico, se faz isso em muitos lugares aí. Você faz um treinamento onde a pessoa vai ser o quê? Embrutecida. Porque caso seja capturado por um inimigo, não entregue o resto, tá? Tranquilo? E daí, logicamente, a ideia do soldado perfeito, gente, é para também o desenvolvimento de uma sociedade perfeita no modelo espartano, gente, tá? Não esqueça que aqui eu estou falando do modelo espartano. Então, você vai sofrer um monte, você vai apanhar um monte, você vai treinar um monte. Porém, a perfeição aqui, ó, ela é muito mais do que somente militar. Então, eles querem atingir a ideia da perfeição militar. Deixa eu colocar aqui, ó, todo o treinamento com armas que você puder fazer, tá? Porém, não esqueçam que também aqui existe toda uma ideia de civismo. Ou seja, eles vão conhecer para poder respeitar o espaço público dentro de Esparta. Beleza? Outro lance, cara, que pode ser colocado para vocês lá assim, ó.
Cara, eu vou lá e ponho para vocês uma citação ou um comentário de texto sobre o processo de alimentação deles. Então, por exemplo, quando eu coloquei lá para vocês a ideia da cripteia, o que eu coloquei? Pô, na cripteia eles vão lá e recebem o quê? Logicamente, uma adaga, uma faquinha e pouquíssima comida, tá? Para poder, logicamente, o quê? Combater lá os zilotas, perseguir os zilotas e acabar com os zilotas. Show de bola! Gente, mas o treinamento deles também é composto por comida precária. Se vocês pegarem a ideia aí, ó, pô, existe uma sopa que eles comem, tá? Eu coloquei sopa porque parece uma sopa, mas na verdade não é uma sopa. Tanto que eles chamam o quê? De sopa negra, tá? Basicamente você vai ver que é composto de sangue, tá? E logicamente o quê? Miudeza de animais, gente. Beleza? Então o que acontece? Isso aqui, logicamente, cara, que deve ser muito, primeiro, nutritivo. Ela pode ter até um aspecto ruim, mas ela vai ser o quê? Muito nutritiva. Não sei como andam os treinamentos militares hoje aí, mas basicamente você pegava lá na minha época ainda, você também, pô, você tomava sangue, você comia miudeza, comia bicho de pau, ou seja, você comia certas coisas que só ia encontrar o quê? Na floresta, tá? Para deixar a gente bruto, só que a gente não ficava bruto, beleza? Então, essa que é a ideia aqui, beleza? Então, peguem a ideia, o quê? Dessa educação espartana para os garotos, beleza? Agora, gente, o exercício 2 aqui. Bem, gente, o exercício 2, por se tratar de Esparta, eu também posso usar com vocês lá uma citação, colocando lá todo o processo de formação da menina, da mulher, da moça jovem, ou seja, daquela que habita o quê? Em Esparta. Então, primeiro, se você pega a diferença lá da mulher espartana para a mulher ateniense, a mulher em Esparta ela tem muito mais liberdades, ela circula muito mais, ela tem justamente o quê? Uma conversa melhor com seu marido, ela consegue ser o quê? Uma mulher de opinião, ela pode não participar lá do grande processo político de Esparta, mas ela é de opinião, ela é de participação, beleza? Agora, gente, o esquema é assim. Às vezes a gente pensa assim, pô, as meninas só ficam lá fazendo crochê, tricô e cozinhando e fazendo coisas do lar. Não. Existe a ideia de uma preparação para casamento? Claro que existe, tá? Mas isso aqui daí eu já vou colocar com vocês aqui um outro sentido. Primeira coisa que vocês têm que pensar é, as meninas também passam por o quê? Treinamento militar, gente, tá? Às vezes você pode ver lá algum texto, vocês vão lá e dão uma googleada da vida. Pô, mulheres espartanas vão para a guerra. Vão sim, gente, tá? Não é uma regra, é uma exceção, beleza? Mas algumas moças moçoilas, e logicamente porque jovens espartanas, se apurar a coisa toda, também vão para a guerra. Mas daí não é regra, gente, é exceção, beleza? Agora, elas também vão passar por um treinamento militar. Só que daí nós vamos ter aqui uma diferença, gente. A ideia desse treinamento militar aqui, ó, não é para embrutecimento da mulher, beleza? Vocês têm que pensar que esse treinamento militar aqui que a mulher vai sofrer é mais com uma ideia do que? De condicionamento. Ou seja, para ela estar bem preparada fisicamente, tá? Oh, para ficar bonitona, professor? Não só para ficar bonitona, esbelta, magrérrima, não. Ó, a ideia é assim, ó, você faz atividade física, logicamente que a chance vai ser você o quê? Garantir uma prole muito mais saudável, beleza? E daí, gente, não preciso nem dizer, pô, a ideia deles aqui, ó, é logicamente o quê? Ter filhos. E se o filho nasce perfeito, ele vai o quê? Sobreviver. Se o filho nasce, logicamente, com algum tipo de problema, ele vai ser o quê? Eliminado, beleza? Então, pode ver, ó, existe uma preocupação, aqui tanto faz, tá, gente? Né, Esparta, Atenas ou lá, simplesmente qualquer outra cidade grega, nesse tipo do quê? De processo aqui, tá? Logicamente que você não vai ver isso aqui em Atenas, não, tá? Mas, logicamente que Esparta é diferente por causa da mentalidade coletivista e todo esse processo aqui, tá? Outra ideia, gente. Às vezes fala assim, pô, a mulher é condicionada também ao casamento. Pô, gente, mas isso aqui é lógico, gente. Se vocês for pensar aí na antiguidade, claro que a mulher vai ser condicionada a um casamento. Até porque casamento é uma palavra muito nova aí, né? Você vai ver que existe o quê? Uma ideia de aliança. Então,
pô, vocês vão ver que tem até um texto lá na apostila de vocês mesmos, só não vou lembrar a página aqui agora. Mas a ideia do casamento, né, entre as mulheres gregas, não só espartana aqui, ó, também muito vai entrar na ideia de procriação. Ou seja, gente, procriação naquele sentido, logicamente, o quê? Ó, de continuação da família. Então, claro, cara, que uma mulher também vai ser preparada o quê? Para os afazeres, logicamente, da casa, tá? Mas a função máxima dela está nisso aqui, ó, tá? A continuação da família, né? Vamos por assim como se fosse hoje a continuação do nome, beleza? Então, não esqueçam, as meninas também têm o quê? Treinamento militar, tem um processo mais leve, não tão embrutecedor, mas também existe esse processo aí. Ou seja, para garantir, cara, que elas vão se desenvolvendo, e os filhos que vão vir disso aí vão vir cada vez mais fortes e saudáveis, beleza? Agora, o esquema é o seguinte, o exercício 3, pô, se eu falei para vocês da educação em Esparta e a educação em Atenas, a educação espartana, cara, ela vai simplesmente ser uma educação militarizada. Nós vamos ter o quê? A críptia. Pô, para vocês aqui em relação a Atenas, gente, eu passei o processo da Efébia, que faz parte do processo educacional, logicamente, o quê? De Atenas. E pior, gente, não é o único processo, tem muitos mais processos educacionais, o quê? Que envolvem a educação em Atenas, tá? A Efébia é um só que eu passei para vocês, beleza? Tem mais coisa dentro aí. Aí é o seguinte, gente, com uma ideia de resposta, posso lá também usar o quê? Um texto antes e falar para vocês disso aqui, gente. A ideia da educação ateniense. Mente, ou seja, corpo, ou seja, tudo isso o quê? Sadio, tá? Bom. Aliados, então, conhecimento com atividades o quê? Esportivas. Pode ver, gente, é uma prática utilizada até hoje. Ó, vocês mesmos aí na escola, bom, vocês têm aula de matemática, de português, história, geografia e tudo mais, e também educação física, beleza? Então não é novidade isso aí, gente, a ideia de mente e corpo o quê? Sadio, beleza? Agora, tecnicamente a gente tem que pegar assim, ó, resolvi, cara, focar mais aqui, gente, na ideia do ginásio. Lembram lá, ó, ginásio, toda a hierarquia que existe no ginásio. Porque tecnicamente a gente associa a palavra ginásio, né, no caso mais vocês associam, somente a ideia de ginástica, de atividade esportiva. Mas não esqueça, gente, a gente está na Atenas, Grécia, na Antiguidade Clássica. E aí o que vai rolar? Ginásio não é só para atividade esportiva. Lá vai ter todo tipo do quê? De atividade, beleza? Então o que acontece? Eles vão desenvolver a ideia no ginásio da retórica e da filosofia. E sempre lembrando, ó, razão. Porque a educação em Atenas ela vai ser moldada no modelo ateniense, da democracia, da política e tudo mais. Beleza? Então sempre vou nesse conceito aí. Aí o que acontece? Além de muita leitura que esses caras vão ter, também existe o quê? O que eles chamam lá de artes liberais, tá? Então vai pegar a ideia da gramática, tá? Da retórica aqui de novo, ó, da dialética, né? Geometria, aritmética, astronomia. Olha aqui, ó. Hoje para essas ideias aí, cara, de terra redonda, terra plana, terra redonda, terra plana, terra redonda, terra plana. E logicamente o quê, ó? Música. Então observe a diferença, gente. A ideia de aliar conhecimento com atividade esportiva que vai ter o quê? Em Atenas. Pô, em Esparta, putz, nada. Tá? Não tem esse processo todo aqui, cara, tão complexo, beleza? Então, o que vai rolar? Além de tudo, os caras vão estudar muita matemática, muita música, vão lá aprender a tocar um instrumento, ou seja, teoria musical, artes, tudo que vocês pensarem, ó, as relações com o espaço, estrela, planeta e o caramba 4, ou seja, aqui eles estão tendo muito mais a ideia de conhecimento, beleza? E lógico, gente, isso aqui a gente pode pensar assim, ó, leitura dos clássicos. Show de bola. Pô, é uma atividade intelectual? Claro, tá? Mas também se vocês pegam alguns autores aí, eles vão analisar esse processo dentro do ginásio e da educação ateniense aqui, ó, não como parte do currículo hoje, tá? Vamos por assim. E sim mais como uma ideia do quê? De lazer também, tá? A ideia do ócio deles lá. Ou seja, a leitura de clássicos, discussão desses clássicos e tudo mais que está acontecendo. E daí, claro, gente, pô,
podia pegar qualquer obra lá, mas eu resolvi colocar o quê? Essas duas aqui, a Ilíada e a Odisseia. Então isso aqui, gente, é como se fosse hoje, sei lá, vou escutar uma música. Então você vai lá e escuta uma música marcante, uma música clássica lá do século XIX, tá? Uma música contemporânea do século XIX, tanto faz. Então, eles vão lá e falam o quê? Discutem a ideia da Guerra de Troia. Conhecem, lê lá os poeminhas lá, aquela coisa toda. A mesma coisa em relação ao quê? A Odisseia e a volta do herói Ulisses. Pô, gente, tudo isso aqui são obras o quê? Clássicas, que fazem parte do quê? Justamente do ócio, do lazer desses atenienses aqui. Ao mesmo tempo que eles estão treinando, estão fazendo atividades esportivas e estão, logicamente, o quê? Adquirindo conhecimento. Beleza, gente? Então, um abraço a todos aí e qualquer coisa de dúvida, chamem lá na plataforma daí. Valeu? Um abraço a todos. Tchau, tchau.